Então essa cenografia de bolsa a gente leva, aí a gente abre dentro desse pequeno espaço iluminado, né, que faz o registro, e depois escala isso para qualquer dimensão. É um teatro, né, de animação muito cuidadoso, né, para compor dentro de uma estrutura muito maior. Já que eu sou feito de matéria estelar, eu morro, mas deixo uma luz pra viajar. O álbum Matéria Estelar é da cantora Raíssa Bittar. Ele é produzido e composto pelo Daniel Galli. Para o show, né, eles contavam com a direção de arte do Jun Nakal, e juntos eles começaram a pensar na ideia de usar projeção mapeada, videomapping como uma proposta de cenografia, no caso de videocenografia. Acho que primeiro de tudo, muito interessante é que as canções do álbum Matéria Estelar, elas têm uma premissa, que é o ponto de vista dos objetos, e dos objetos que caem em desuso ou são esquecidos. É lindo porque, enfim, se passa dentro de um ambiente, de um universo de contação de história do fantástico. Então você tem a lista telefônica, né, que foi parar num sebo, você tem uma fruta que foi esquecida, que está apaixonada por outra, você tem a figura do guarda-chuva, todos esses objetos, eles começam a contar a própria história, né? E aí a Raíssa é a porta-voz, no caso, desses objetos. No entanto, esses objetos são feitos da mesma matéria que nós, né? Nós somos poeira cósmica. Então, a proposta do Matéria Estelar é muito lúdica, muito onírica. Eu e o Luiz Leão, então, conversando com o Ju, com a Raíssa e com o Daniel, a gente percebeu que a escala era a escala de um livro. É um livro que vai contar uma história, que é a história de todas essas canções que fazem parte desse álbum. Então a gente contou para isso com a ajuda da Liane Uri, e a gente desenvolveu todas as canções com uma estrutura pop-up. A gente criou uma caixa preta, iluminada por dentro, em que a gente colocava esse livro pop-up e ia manipulando esse livro. Então a manipulação, o ato de virar a página desse livro, era registrado por uma câmera que ficava no topo dessa caixa, e aí ela passava para dentro dos softwares de VJ e de videomapping. Então a gente conseguia mesclar a imagem em tempo real que a gente estava pegando da manipulação do livro pop-up com textura de chuva, textura de galáxia, e aí conseguia projetar isso durante o show atrás da banda e da Raíssa cantando as músicas. Foram várias pequenas etapas, porque trabalhar, no caso, com papel exige muita refação. A gente escolheu ali uma dimensão, né, que é próxima de 1 a 4, e a gente começou a produzir essas cenas. Então a gente fazia primeiro o que a gente chama de protótipo sujo, que é o que a gente consegue dobrando papel, usando estilete e rapidamente conseguindo criar as estruturas. Com o tempo a gente foi escaneando esse material, né, desmontando os livros que a gente fez de protótipo sujo, escaneando o material, passando para o computador, desenhando de novo no computador, imprimindo e cortando numa cortadora de vinil, remontando. Então a gente conseguia ver como que as estruturas funcionavam. E algumas, por exemplo, a gente não vai usar esse papel que tem 180 de gramatura, a gente vai usar uma transparência, ou isso vai ser impresso em colorido. Então a gente começou a trabalhar com o que tinha disponível, né? Que são impressoras no formato A3, que a gente conseguia numa gráfica, material de transparência que conseguisse dobrar também junto na estrutura do papel, sistema de cola. Então foi muita refação para no fim a gente conseguir produzir um livro, né, completo com todas as cenas para ser manipulado. A Liana, ela sempre comenta isso quando a gente trabalha com papel, que toda dobra ela guarda infinitas possibilidades. O que a gente fez foi fazer uma aplicação dessa direção de arte numa estrutura de papel que tivesse volume, né? Então isso é curioso, né? Porque o videomapping ele trabalha com vídeo, que é uma superfície plana, né, retangular, e você tenta aplicar isso em coisas que têm um volume no espaço. E livros, no geral, são coisas mesmo superficiais, né, no sentido de serem planas. Neste caso, o nosso vídeo, né, a nossa projeção, o nosso videomapping, ele era numa superfície plana, e o que a gente estava tentando era ganhar volume pelo papel, né? Então a gente deu uma invertida um pouco no que se espera de um livro, no que se espera de uma projeção mapeada. Então eu acho que a gente conseguiu, com essa proposta de fazer um livro pop-up com videomapping dentro de um show, transmitir essa ideia de leveza, não focar no caso na cenotecnia e na expertise técnica, e acho que ficou de fato muito lúdico, mas foi um experimento muito único, né? Uma adaga, um coração e uma paixão.